O Instituto Lamier Autismo, vinculado à Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, tomou a iniciativa hoje de organizar um painel reunindo especialistas reconhecidos nacional e internacionalmente para discutir a qualidade da formação de analistas de comportamento, aqueles profissionais responsáveis pelo oferecimento de intervenções comportamentais reconhecidas como ABA, que é a sigla em inglês para Applied Behavior Analysis. A análise de comportamento é a ciência que dá sustentação às aplicações clínicas e educacionais para tratamento do autismo e constituem-se no conjunto de intervenções internacionalmente recomendadas como o melhor tratamento para os transtornos do espectro autista, com base em evidências científicas solidamente estabelecidos pela literatura internacional. Para que os melhores resultados sejam obtidos, no entanto, é necessário que o profissional tenha capacitação, tenha formação sólida em análise de comportamento, na ciência da análise de comportamento. E aqui hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é ter uma formação robusta, uma formação sólida nesta área. Nós vamos tratar das questões teóricas envolvidas, dos conceitos básicos, da metodologia empregada, procedimentos, técnicas e estratégias que a ciência usa e recomenda, prática e supervisão necessárias para que o indivíduo seja analista de comportamento. Não basta simplesmente, né, um conjunto de disciplinas isoladas que tenham pouca duração. É preciso uma formação integrada, uma formação com disciplinas solidamente, intrinsecamente alinhavadas, e formação continuada também, além da prática e supervisão, né? Então, os nossos colegas que estão aqui hoje representam, né, o que há de melhor no Brasil na área de análise de comportamento, com a atuação na área de autismo, né? São eles a professora doutora Giovana Escobal, que é diretora do Instituto ABA-Care, em Ribeirão Preto, e vice-coordenadora do Instituto Lamier Autismo da UFSCar, a professora Ana Carina Lemes Arantes, pós-doutoranda do Instituto Lamier da UFSCar, o professor Pedro Falheiros, que é coordenador do curso de graduação em Psicologia da Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, a professora doutora Carolina Martoni, que é diretora e coordenadora do Instituto Panda, em Ribeirão Preto, e docente do Instituto Lamier, da UFSCar, o professor doutor Ricardo Martoni, professor do Instituto Lamier Autismo, a professora doutora Cristiane Almeida, coordenadora do Instituto Panda em Ribeirão Preto e também docente do Instituto Lamier Autismo, e o professor doutor Antônio Jairo Fonseca da Mota Fagundes, docente do Instituto Lamier Autismo. Eu vou agora passar a palavra, então, para a professora doutora Giovana Escobal, dar continuidade à nossa conversa. Bom, como o professor Celso falou, segundo a Organização Mundial da Saúde, ABA é o tratamento de escolha e preconiza-se o atendimento de 20 a 40 horas, né, para os indivíduos. Portanto, o que eu falarei aqui hoje são as aplicações, uma das aplicações de ABA, que é ao contexto escolar. Uma vez que se preconiza de 20 a 40 horas de tratamento, nós não podemos deixar a escola fora deste tratamento, porque a criança ou adolescente passam aproximadamente 20 horas de suas vidas dentro da escola. Portanto, para otimizar o programa desse indivíduo, nós precisamos incluir a escola no programa.
O nosso foco dentro da escola não é diferente do foco do analista comportamento com qualquer outro público. Nós focamos nos excessos comportamentais, que são disfuncionais para aquele indivíduo, e nós focamos nos déficits comportamentais, que são os comportamentos que nós desejamos ensinar. Além disso, nós precisamos adequar o ambiente às necessidades do indivíduo e os procedimentos de ensino ABA, baseados nos princípios de análise do comportamento, ao contexto escolar. O objetivo é que mais e mais pessoas sejam capacitadas. A partir de 2012, com a Lei Berenice-Piana 12764, muitos pais conseguiram que acompanhantes foram incluídos nas escolas. O que tem acontecido é que essas pessoas não recebem a formação adequada, são colocadas lá muitas vezes sem nenhum preparo e a aprendizagem fica deficiente. Portanto, enfatiza-se aqui novamente a necessidade de uma formação adequada das pessoas que estejam como acompanhantes na escola. É fundamental que o supervisor do programa da criança tenha total vínculo com a escola e com quem está atuando na escola e que os programas que são aplicados na clínica sejam também generalizados para a escola, para que tudo isso seja otimizado. O nosso objetivo maior é que o nosso público se torne independente, produtivo e feliz e incluído adequadamente na sociedade. Infelizmente, o que nós temos visto muito frequentemente são indivíduos depositados na escola em função do despreparo dos profissionais. Nós temos que reverter esse quadro e nosso foco principal é a inclusão real na sociedade. Portanto, a ABA fornece ferramentas valiosas para que ocorra essa real inclusão escolar e social desses indivíduos. Podemos então passar para o próximo panelista, que seria a professora doutora Carolina Martoni. Bom, gente, é um prazer estar aqui. Eu vou falar um pouco para vocês da organização do trabalho, da estrutura do trabalho. Veja, a análise do comportamento aplicada, ela tem uma infinidade, né, de aplicações, né? Para crianças com autismo e situações similares, ela tem um formato bastante específico. E isso está em todas as publicações e é isso que garante a qualidade, inclusive, e a eficácia do trabalho. Já dito, né, é um trabalho intensivo, de muitas horas semanais, que cria muita oportunidade para a criança praticar as coisas que ela não sabe e, de certa maneira, aprender, se for necessário, enfraquecer comportamentos que não são desejáveis do ponto de vista de uma adaptação bacana em sociedade, na vida. Para que isso ocorra, a estrutura do trabalho é importante. Então, a gente tem que ter muitas horas de trabalho, a gente tem que ter um coordenador de serviço, às vezes esse coordenador também é o próprio supervisor, mas esta pessoa é aquela que tem a formação em análise do comportamento, que passou muito tempo estudando análise do comportamento, que tem experiência clínica em análise do comportamento e não só teórica, né? E é capaz de organizar uma equipe, né? As pessoas que não têm esta formação tão complexa e vão trabalhar com o supervisor, coordenador, elas são chamadas de implementadores e aplicadores. A função básica desse profissional é implementar o trabalho que está sendo delineado por esse supervisor, mantendo a integridade do tratamento. Então, é importante que as pessoas todas trabalhem de uma maneira similar, né? Seguindo aquilo que está sendo combinado ou foi combinado no programa de ensino da criança, que é individualizado. Para que esse implementador, aplicador tenha uma boa formação, ele precisa saber observar, ele precisa entender os registros, ele precisa entender das técnicas e procedimentos, e essa é a função do supervisor, de capacitá-lo para isso. Ele precisa de supervisão desse trabalho frequente. Não basta, né? A gente vê muito por aí, eu sou supervisionado por fulano de tal. Bacana. Uma vez a cada 3 meses, né? Coisas desse tipo são complicadas porque elas não garantem, de fato, a qualidade do trabalho.
O trabalho em aba, ele também pode ser feito em clínica, em escola, em casa. O importante é garantir a qualidade e a frequência e intensidade desse desafio, né, dessa área. Muito obrigado, professora Carolina. Nós vamos dar prosseguimento com a posição do professor Jairo. Eu gostaria de enfatizar apenas um aspecto, que é a importância da formação do especialista em análise de comportamento, que vai lidar com a criança, com o jovem. Eu gostaria de fazer uma comparação para a gente entender melhor. Domingo agora nós vamos ter a Croácia e França, não é? Que é um jogo importante. Então eu gostaria de reunir os amigos para fazer uma churrascada em casa. Eu não tenho churrasqueira, mas eu posso chamar o Joãozinho, meu vizinho, que é muito hábil nisso, para montar uma churrasqueira. Agora, se eu quiser construir uma ponte, eu não vou chamar o Joãozinho. Eu preciso de um perito. Eu preciso de alguém formado em engenharia que possa fazer os cálculos adequados para que, se em vez de passar só pessoas ou bicicleta, passar um caminhão, ou se houver uma greve de caminhoneiros, pare todo mundo ali em cima, essa ponte não desabe. Então, na hora de escolher o curso que eu vou fazer, né, ou na hora de escolher o profissional que vai lidar com meu filho autista, que eu gastei tempo a descobrir que o meu menino ali é autista, eu não posso escolher qualquer curso. Não é? Que curso que eu vou escolher? Não é? Olha, um critério bastante interessante é a certificação. Não é? Existe, por exemplo, nos Estados Unidos, o comitê que certifica os analistas de comportamento, não é? E o nosso curso aqui em São Carlos é credenciado. Desde 2014, nos moldes que ele está atualmente, está credenciado, né? Então, este é um diferencial muito importante na escolha de um curso, de um profissional. Esse profissional veio de onde? No Brasil, são raras instituições que são credenciadas, não é? Então, é importante. Para a sua churrasqueira, pode chamar o vizinho, mas para tratar eficazmente do problema do seu filho, ou do seu neto, ou do seu parente, é importante descobrir qual é a formação que essa pessoa tem, não é? Porque isso vai interferir possivelmente e muito na qualidade do serviço e na eficácia do tratamento. Ótimo, professor. Prosseguimos então com a posição da professora doutora Cristiane Almeida. Uma questão que eu acho muito importante é que, independente de quão intensiva seja o tratamento disponibilizado para a criança, ele não exime a família da responsabilidade e do cuidado com a criança. É claro que em alguns contextos nós temos mais habilidades, em outros nós temos mais dificuldades, e tudo isso o analista do comportamento precisa considerar quando ele faz um programa de trabalho que inclui a criança e também a sua família. Mas uma questão que é muito importante é que toda a família precisa ser instrumentalizada para identificar os comportamentos da criança, para poder manter os comportamentos que foram ensinados em ambiente estruturado. A família precisa ter essa instrumentalização para poder avaliar se os comportamentos que foram aprendidos em ambiente estruturado, eles estão sendo generalizados para os contextos adequados. A família também precisa ensinar novos comportamentos à criança, que o ambiente natural vai exigir, né? E, além disso, a família também precisa aprender a observar o comportamento da criança, os comportamentos que são inadequados e poder pensar por que eles ocorrem, qual a função desses comportamentos, para que eles consigam empregar procedimentos e manejos de comportamento que sejam eficientes, que sejam efetivos, né? A família não é especialista nisso, não é isso que a gente espera, mas a gente pensa que é fundamental para o tratamento de uma criança considerar a família como parte do tratamento, porque ainda que nós estejamos falando sobre famílias que fazem 40 horas de intervenção intensiva, a criança passa ainda um tempo maior com a família, com seus cuidadores, e tudo isso deve ser considerado quando a gente pensa num planejamento de intervenção eficiente. Muito obrigado, Cris.
Então eu vou passar agora a palavra para o professor Dr. Ricardo Martoni. Uma questão importante que eu gostaria de salientar aqui é em relação à prestação de serviço em aba. Bom, todos aqui, sem exceção, caracterizaram e levantaram a importância de uma formação extremamente especializada, comprometida com pesquisar, com a ciência, né? E mais do que tudo, desenvolver técnicas e aprendê-las de forma adequada, né? E saber, de certa forma, estruturar uma programação para que a criança possa se beneficiar o máximo possível. De qualquer maneira, o que a gente vem observando no Brasil de uns anos para cá é uma proliferação grande de serviços, né, de clínicas, de serviços, de pessoas oferecendo este tipo de atuação, de intervenção, o que por um lado é muito positivo, porque é um país que é muito carente, né, não só do ponto de vista de políticas públicas e de estrutura de atendimento de saúde, mas também, embora haja uma proliferação de profissionais que estão trabalhando e vêm trabalhando com aba, no setor privado também há uma carência enorme, né? Então, dito isso, eu acho que é importante nós pensarmos um pouco na questão da qualidade desse serviço que é prestado, não só do ponto de vista público, que ainda é muito, muito incipiente, com pouquíssimas experiências espalhadas pelo país, mas em especial com a qualidade do trabalho que vem sendo oferecido por entidades particulares, por clínicas, por fundações, por institutos, por, enfim, um espectro grande de instituições que vem oferecendo esse tipo de serviço e, obviamente, por exigir pelo menos 20 horas semanais, a gente tem um custo elevado, né, desse serviço. E, obviamente, muitas famílias elas não conseguem arcar com estes custos. E muitas vezes a saída que a família encontra é acionar os planos de saúde, né? Então nós estamos enxergando hoje, estamos observando hoje no Brasil uma proliferação grande de serviços, uma relação que vem se estreitando cada vez mais com os planos de saúde em função do alto custo, e isso exige um mercado regulado de uma maneira muito ética de todos os pontos de vista, tanto dos profissionais quanto dos planos de saúde e das famílias, né? E alguns problemas vêm acontecendo nessas relações que precisam ser muito bem observadas. Entre elas, eu acho que a própria questão do alto valor que vem sendo cobrado em muitas situações por um serviço que muitas vezes não condiz com o que deveria, né, deveria ser oferecido. E mais do que isso, né, um último aspecto a ser ressaltado aqui é também em relação até às próprias operadoras, né, que em função de uma economia empresarial, enfim, da saúde da empresa, que por um lado é justificável, nós temos uma questão importante que é o credenciamento de profissionais que não estão preparados adequadamente para oferecer esse serviço, né? Então esta é uma questão muito importante. Acho que os pais precisam estar atentos a isso e exigir, quando necessário, quando for o caso, o pronto atendimento do seu filho, do seu familiar, e mais importante, que saiba a origem desse profissional, a capacitação desse profissional, a qualidade desse profissional, qual a experiência que ele tem, qual é a formação, porque, acreditem, isso está acontecendo no país e nós precisamos estar muito atentos a esta característica. Okay? Muito obrigado, professor. Agora passaremos então a palavra para a professora doutora Ana Arantes, que vai dar prosseguimento ao nosso painel. Eu acho que eu vou pegar uma carona no que o Ricardo acabou de falar, né? E ele falou da qualidade da prestação do serviço. Então, quais são os critérios que a gente tem que olhar quando a gente vai procurar um serviço em análise de comportamento aplicada, né, principalmente na área do tratamento do autismo? Então, mundialmente, a área, né, já produziu esse conhecimento sobre
quais são as coisas que um serviço precisa ter para ser um bom serviço de qualidade em análise de comportamento aplicada. Então, a primeira coisa é garantir o treinamento dos profissionais. Então, o treinamento profissional para a prestação de serviço em análise do comportamento, ele é calcado num tripé que tem formação, experiência e supervisão. Então, a formação tem que ser sólida no quesito teórico, conceitual, de pesquisa e do aprendizado das técnicas específicas da análise do comportamento. Essa formação precisa ser colocada em prática no ambiente em que, né, a gente precisa trabalhar com as crianças na clínica, em casa, na escola, e essa experiência do profissional tem que ser supervisionada por outros profissionais com mais experiência, com mais capacitação. Então, uma vez que é garantido essas 3 fases do treinamento, você tem um profissional de qualidade, né? Esse profissional de qualidade, ele deve garantir que as intervenções comportamentais, os programas que estão sendo aplicados, que eles tenham base em avaliações que são avaliações abrangentes do comportamento da criança. Uma avaliação abrangente tem que ter no mínimo 20 horas, né, de avaliação direta com a criança nos ambientes em que a criança ela é inserida normalmente, na família, na escola, né, na própria clínica. Esses programas, eles são feitos em cima da funcionalidade dos comportamentos. O que aquela criança precisa saber fazer para funcionar no mundo dela, para conseguir ter experiências que são válidas, que são adequadas, que vão produzir conhecimento para ela e desenvolvimento para que ela possa ser incluída socialmente e ser uma pessoa feliz e produtiva, né? Então, os programas, eles são cuidadosamente construídos, assentados nas avaliações, individualizados, eles precisam ser detalhados e constantemente reavaliados. Por isso que a gente, acho que todo mundo falou, vai bater tanto na tecla da formação dos profissionais, porque para esse grau de detalhamento, para esse grau de comprometimento com o tratamento, você precisa de um profissional sólido, que trabalhe num serviço bem estruturado e que tenha tido uma formação adequada. Então, só para encerrar a minha fala, dizer que uma prestação de serviço de qualidade, uma intervenção de qualidade tem consistência e por isso a gente precisa da intensividade do tratamento com no mínimo 20 horas, né, ao longo de uma semana. E como a Cris apontou também, que a família se capacite de alguma forma, faça o treino e se inclua dentro das intervenções e também o serviço possa oferecer isso para as famílias, esse acompanhamento, esse suporte e esse treinamento. Assim como para as escolas, um bom prestador de serviço também vai incluir a escola na sua programação, na sua capacitação. E tudo isso garantindo sempre a supervisão constante dos aplicadores que estão ali no dia a dia das crianças e a constante troca de informações entre a família, a escola e os profissionais que estão envolvidos no caso. Esse que é um serviço de qualidade em análise de comportamento aplicado em ABA. Continuamos então com a posição do professor Pedro Falheiros. Bom, a ABA tem sido recentemente muito divulgada, né, e as pessoas têm utilizado muito o próprio termo. E, obviamente, quando a gente tem um momento, né, que um conhecimento passa a ser amplamente apresentado à população, as pessoas tendem, né, a utilizá-lo muitas vezes de maneira equivocada. O que a gente... Dois aspectos que eu acho que são importantes a gente destacar primeiro, que ABA não é uma aplicação de técnica ou uma aplicação de instrumento, né, ou um método isolado, e nem tampouco uma moda, né? Nem tampouco uma moda. Bom, é um conhecimento, então a análise aplicada ao comportamento, ela é um conhecimento produzido há muitos anos, né? Existe todo um princípio filosófico, conceitual e científico relacionado à análise do comportamento aplicada. É uma ciência que já existe pelo menos há mais de 100 anos,
a produção de conhecimento científico é sólido, né? Tem demonstrado metodologias e resultados e conhecimentos que permite, né, lidar com o comportamento humano, atuar com o comportamento humano, e esse conhecimento ele também não é isolado, né? Ele tem uma fundamentação teórica, com alguns princípios filosóficos que também vão embasar esse conhecimento científico. E por sua vez, isso vai implicar, obviamente, no conhecimento, na atuação profissional aplicada. Nesse caso, a gente vai identificar que alguém que se utiliza, né, do conhecimento da análise do comportamento aplicado tem que ter bons fundamentos conceituais teóricos, tem que saber, sim, pesquisar, né, pensar cientificamente, agir cientificamente. Então a formação é fundamental. Normalmente acredita-se que uma formação científica é só para fazer ciência, e não é isso, né? A formação científica em pesquisa, ela faz você olhar para o objeto no qual está sendo investigado de outra forma, com sistematicidade, com organicidade, né? Faz você ser crítico e, de fato, tentar observar as relações que estão ocorrendo e poder atuar nelas, né, sem inferências precipitadas. Então é um aspecto importante, e a formação precisa passar por isso, né? Acho que é uma questão importante. Alguém que vai, de fato, né, atuar na análise aplicada do comportamento, ou se quer definir, né, atuação com base nisso, tem que ter uma boa formação científica e um bom conhecimento conceitual teórico nos seus princípios. E aí sim poder usar dos instrumentos, dos procedimentos que envolve a aplicação. Então, quando alguém diz que usa a aba, é importante conhecer qual é a formação dele, quais são os fundamentos que ele tem utilizado, porque não basta apenas utilizar o termo ou dizer que aplica a aba. Não se aplica a aba, né? A aba é um conhecimento que passa por muitos fundamentos. Existe uma história muito longa disso, por isso que não é à toa que né, obviamente, esse conhecimento que está sendo empregado como referência para o uso do autismo. Então é muito importante que as pessoas, principalmente que vão usar do serviço de alguém que se diz fundamentado em aba, saiba exatamente quais são os fundamentos que essa pessoa usa e como ela está utilizando, e o profissional também precisa ter muito domínio sobre esse conhecimento. É uma ciência viva, né? Ainda está produzindo muito conhecimento, então é importante que ele possa sempre se atualizar também, sempre, né, participando de eventos e de formações contínuas, né, que possibilita aí trazer um conhecimento novo via a própria ciência, a própria pesquisa, que constantemente tem trazido novas informações, novas metodologias e novas formas de investigar o fenômeno, o comportamento humano. Obrigado, Pedro. O que eu gostaria de fazer agora uma vez que nós dispomos um pouquinho de tempo, mas sem prorrogar muito, eu gostaria só de colocar mais uma vez o contexto, né, o contexto grave em que nós nos encontramos, que nós temos uma incidência de autismo de 1 caso para cada 59 pessoas, né? E que o tratamento ele está começando no país a se popularizar, né? Então há uma demanda muito grande. O professor Ricardo falou na questão da procura, da alta procura, tendo em vista que aproximadamente 2% da população é acometida, né, por essa condição, né? E há uma corrida, né, para esses serviços, né, e o que cria uma demanda muito grande sobre a prestação desses serviços e a capacitação, né? Então, o que eu queria dizer, né, é enfatizar, né, a complexidade que envolvida na formação do profissional que vai atuar nessa área, né, e mais do que isso, né, quem vai capacitar esses profissionais, de onde que eles vão tirar essa capacitação. E isso me lembra, né, um texto naturalmente da área de análise do comportamento, escrito por uns autores clássicos, né, James Holland, a respeito de quem vai controlar os controladores, né, quem vai formar os formadores, né? Então, aqui nesse painel, nós reunimos, né, pessoas que têm, né, em primeiro lugar,
larga experiência em educação, em ensino, né? Que se nós exigimos, né, que as pessoas tenham experiência clínica, né, experiência prática para atenderem na prática o indivíduo, para aquelas pessoas que vão praticar o ensino, o mínimo que nós temos que fazer é exigir dessas pessoas que tenham uma larga experiência comprovada, né, em instituições de ensino brasileiras, né, da mais alta qualidade, né? E aqui nesse painel eu tenho absoluta certeza que nós reunimos esse quadro, né? Esse quadro está muito bem integrado, né, também geograficamente, né? Quer dizer, nós todos atuamos no país, no Brasil, né? E nós sabemos de longa data, né, as condições do país e temos um retrato bastante realístico do que é o atendimento da criança com autismo no país, né? E nós estamos, por isso, né, bastante integrados na nossa cultura. Na nossa cultura tem diferenciais que se manifestam no lar da criança, diferenciais que se manifestam na escola, diferenciais que se manifestam na relação ética entre terapeuta e cliente ou paciente, né? Então, eu gostaria de colocar nesse contexto mais amplo da importância de nós promovermos esse debate, que é apenas um início, né? É simplesmente um aperitivo, né, para tópicos de vital importância para o atendimento no autismo, né? Eu queria só retomar uma coisa que é muito, que todo mundo já falou, mas que é a questão da supervisão. Eu acho que eu volto a falar isso porque é importante que o pai, quando tem um supervisor envolvido, que ele saiba quem é esse supervisor. Esse supervisor tem nome, tem formação. Esse supervisor se torna corresponsável pelo atendimento. Então a gente não pode pegar a supervisão indiscriminada e dizer que supervisiono 200 pessoas, né? A gente precisa dizer, até vou supervisionar tantos, mas assim, eu vejo qual a frequência com que eu falo com esse profissional, né? Isso é fundamental, porque senão a gente levanta bandeiras de que o trabalho ABA acontece, mas na prática ele não é assim. Então, a questão da frequência, o pai tem que saber quem é o supervisor, a frequência desse atendimento, quem é que está envolvido, tem alguns protocolos a serem seguidos nesse aspecto, né? Então, acho que isso é mais um detalhe aí, que não é tão detalhe, mas que a gente precisa ficar atento. E é fundamental isso, Carol, porque muitas vezes nós recebemos muitas crianças que vêm de outros locais dizendo que fizeram ABA por muitos anos, e a gente sabe que é exatamente esse o motivo dessas crianças virem sem repertório nenhum. É a ABA aplicado de maneira incorreta. Isso. Né? Então, a ABA aplicado de maneira incorreta é um desserviço para a área. Não é ABA, né? Não é ABA e é um desserviço para a área, porque muitas pessoas chegam e dizem, ABA não funciona, mas não funciona porque não foi aplicado de maneira correta, não foi aplicado por profissionais qualificados e preparados e não foi supervisionado por uma pessoa experiente e com um background de pesquisa, de prática e de ensino, que é muito importante para supervisionar o caso. E acho que isso acaba sendo um desserviço, né, não só do ponto de vista da profissão, mas também da própria teoria. Porque a gente, eventualmente, na experiência profissional que nós adquirimos aí com o passar dos anos, tivemos a oportunidade de conhecer famílias, né, em vários lugares do país que passaram por situações muito parecidas, né, de um atendimento muito precário e se recusavam terminantemente a conversar com qualquer profissional que tivesse alguma relação com o que eles chamavam de método ABA, né? Então, o que nós observamos bastante é isso, né? Ainda tem muito esse padrão. E mais, né? Voltando um pouco ao que a Carol falou sobre a supervisão,
Também em muitos lugares, em especial em instituições, em clínicas, também a gente vem observando bastante um atendimento disseminado, às vezes com um número enorme de crianças e de adolescentes, e que não há supervisão desse trabalho, que não há um trabalho especializado, não há nada, né? Mas o serviço é vendido. O serviço é vendido como se fosse um trabalho ABA. Né? Então isso é bem importante, a gente precisa ficar bem atento, e por isso que a questão da formação, que acho que nós todos estamos levantando aqui, em especial aqui conduzida pelo Lamier, é fundamental, né? A formação exige isso e faz com que os pais também possam exigir de onde vem esse profissional e tenham cada vez mais informação para solicitar um profissional de qualidade e não acontecer o que a gente vem observando em vários lugares do país, né? Ou seja, a análise de comportamento tem uma ética, né, professora? E nós temos que seguir essa ética. Né? É uma ética muitas vezes própria da análise de comportamento, né? E ela é conhecida, né? E todos nós devemos seguir, né? E esse ponto que você levantou é um ponto, eu acho que bastante preocupante, porque com relação à sua fala anterior sobre os planos de saúde, né? Há aqueles profissionais que cobram pelo serviço, né, de uma forma desmedida, né? E isso daí vai afetar os planos de saúde no ponto, receio eu, né, de que aquele conjunto de intervenções que é a mais indicada para o tratamento da condição de autismo passa a não ser mais indicada pelos planos de saúde em função dos abusos econômicos que são aplicados nessa relação. Muitos. Eu acho que vale a pena também diferenciar a psicoterapia, que muitas vezes é conhecida, né? E aí existem analistas do comportamento que são psicoterapeutas, onde eles são responsáveis pelo caso e eles podem fazer eventualmente uma supervisão, é ideal que faça, mas o supervisor ele não é responsável pelo caso. O que a gente está falando aqui, a análise do comportamento que nós estamos falando, é a que é indicada para pessoas com autismo, né? Que são as intervenções intensivas. E para essas é necessário todo esse critério que a gente está falando, né? Não é um único dia, uma vez na semana, é necessário muitas oportunidades para que a criança pratique as habilidades que ela precisa, e é necessário alguém que realmente consiga avaliar todo esse sistema, todo esse trabalho que é elaborado por N pessoas, né? De forma coerente, de forma ética. Eu acho que as pessoas precisam entender que a intervenção comportamental baseada em ABA no autismo, ele é um serviço de alta complexidade. Isso, exatamente. Né, que envolve uma estrutura específica, multiprofissional e com uma formação muito específica e muito constante, né? Então é diferente, isso que a Cris lembrou, eu acho que é fantástico. É diferente da psicoterapia comportamental, em que você contrata um terapeuta e você faz o seu trabalho com ele, e ele é totalmente responsável pelo seu caso, e se ele precisar de ajuda, ele contrata um supervisor para ele e não para você. O serviço de atendimento ao autismo é um serviço que é global na vida da criança e da família com autismo. Então ele não pode ser assistemático. Você não pode fazer um pouquinho de ABA na semana, depois um pouquinho de ecoterapia, depois um pouquinho de qualquer coisa terapia que vendem por aí como serviço, né, como intervenção para o autismo. E a gente também não pode fazer 2 horinhas dentro da clínica. Ele tem que ser em todos os ambientes em que a criança frequenta. Tem que estar na escola, tem que estar na própria comunidade. A criança tem que aprender a conviver em sociedade, a aprender um trabalho mais para frente. Então, é um serviço que envolve muitas coisas e por isso ele custa caro, né? Porque é muita gente, muitas horas. E se ele custa tão caro, a gente vai ter que, dentro da nossa ética, arranjar um jeito, né, de que as famílias tenham acesso e que a gente também consiga aplicar isso de maneira adequada, como deve ser feito. Acho que um aspecto importante levantado pela Cris, e você acabou comentando, Ana, e até talvez até uma sugestão para painéis futuros, né? É uma outra confusão que a gente observa bastante, além de propagarem o método ABA, né? Quer dizer, muitos lugares
até por não ter informações e às vezes até um pouco por má fé, enfim, vendem a aba como se fosse terapia cognitivo-comportamental, né? Que é algo que a gente vem observando bastante, né? Então precisa ficar atento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cada uma tem a sua indicação. Né? Tem a sua indicação, mas não são de Sinônimos, forma alguma, né? Sinônimos de teóricos e aplicado. No início, nós enfatizamos que um curso de formação de especialistas em aba deve ser um curso que tenha uma série de disciplinas que deem conta da formação, evidentemente, mas tem que ter uma integração, uma consistência de todas essas disciplinas dentro da concepção analítico-comportamental, dentro de aba, né? E isso daí essa mesma interpretação para os cursos de formação é aplicada no exercício da profissão, né? O analista de comportamento, ele não vai aplicar outras terapias, outras formas de análise que não seja análise comportamental na sua condição de trabalho, né? Não é um analista de comportamento que faz 1 hora de aba e o restante das horas, seja de terapia cognitivo-comportamental ou de outra psicoterapia eclética e assim por diante, né? Ele vai aplicar aquele número de horas que é prescrito para a criança dentro da concepção de aba, né? Então é importante que a pessoa só faça aba porque está dentro da ética da análise do comportamento você utilizar os recursos produzidos pela análise de comportamento que são cientificamente comprovados como os melhores, né? Então, o que está por trás é que se você substitui aquilo que é o mais indicado cientificamente por aquilo que não é mais indicado cientificamente, né, você está faltando a ética, né? Você está prejudicando o paciente, né? Então você está faltando, né, aquele conceito fundamental, né, de primum non nocere, né? Em primeiro lugar, não produzir prejuízos para o paciente, que é o cerne principal da ética de todas as áreas envolvidas na área maior de saúde, né? Se eu puder concluir agora, porque eu acho que nós vamos ter oportunidade futuramente de voltar ao tema, né? Eu gostaria de dizer que, em nome de toda a nossa equipe, em nome do painel, né, o quanto nós estamos felizes e orgulhosos de poder, né, montar, né, esse pequeno evento, né, para poder dar uma ideia, né, da complexidade envolvida não só no tratamento, no serviço, na ponta, né, do serviço para o paciente, mas também na formação, na capacitação desses profissionais, né? Então é uma sequência produtiva longa, né, com a qual nós estamos envolvidos praticamente há 40 anos aqui na UFSCar, né, e temos uma longa, né, e feliz história de atuação nessa área, né? E para finalizar, eu gostaria de agradecer mesmo a participação de todos, os sacrifícios que vocês fizeram, dispensar um dia para isso, tá? E até a próxima. Muito obrigado.